funciona o querer? O querer que eu digo assim, quando eu quero alguma coisa, entende? Porque tem muito a frase do querer é poder, ou nem sempre querer é poder. E aí, eu comecei a matutar em torno disso. Então, gostaria de saber o que você pensa sobre o querer. É fantástico, porque é um conceito que está presente no nosso cotidiano, está presente em todos os dias da nossa vida, e a gente sabe pouco sobre ele. É mais ou menos assim, à medida que tu ia perguntando, ia falando, foi vindo na minha mente uma metáfora. Lá no passado, nós criança, agora nós adulto, e quando nós somos criança, o querer, ele é um só, e ele é basicamente emocional, né? A criança vai no supermercado com a mãe e vê alguma coisa. Mãe, eu quero. Mãe, eu quero. Mãe, eu quero. E esse mãe, eu quero, está em torno das emoções. E a criança, ela não sabe raciocinar em torno daquele desejo, de vir um chocolate que está querendo, né? E ela quer o chocolate, porque quer o chocolate. A mãe, às vezes, argumenta, e algumas crianças até começam a aceitar, dependendo da idade, ela começa a aceitar um pouco o argumento da mãe, mas outras crianças não aceitam. Então, muitas vezes, certas crianças não dá para levar ao supermercado, por exemplo, porque ela vai fazer um escarcéu em cima de alguma coisa que ela veja que ela queira. Porque é um querer emocional. É um querer emocional. E a criança, ela está dentro, basicamente, do mundo das emoções. Ela ainda não entrou no mundo da razão, ela ainda não sabe raciocinar, refletir sobre isso, né? Então, quando nós somos crianças, o nosso querer vai ser sempre emocional. E quanto mais criança nós somos, mais o nosso querer é emocional. E à medida que essa criança vai crescendo, ela vai aprendendo sobre o mundo, ela vai amadurecendo e o querer dela vai começando a se dividir. Como assim se dividir? Vai se dividir, vai começando a tomar duas formas. Uma continua existindo na direção do querer e não vai mudar. E começa a surgir um novo nível do querer, que é na direção da razão, na direção da percepção e da matemática. O indivíduo começa a somar, tá? Eu quero, eu não quero, por que eu quero, por que eu devo querer, por que eu não devo querer, né? Começa um questionamento. Começa um questionamento, exatamente. Então, a criança vai crescendo e vai se questionando em relação aos elementos da vida, e aí às vezes ela toma uma decisão de não atender o querer emocional, toma a decisão de não querer, de não aceitar que o querer emocional se sobreponha ao querer racional. O ideal é que essas duas coisas possam existir em harmonia. Talvez a gente possa dar alguns exemplos também sobre o querer racional e o querer emocional, né? O adulto, vamos falar do adulto em relação ao chocolate. O adulto, ele gosta de chocolate também. Eu gosto de chocolate. Exatamente, E aí, às vezes, nós estamos passando lá na gôndola de chocolates e temos vontade de comer um chocolate. Aquela vontade vem, o querer vem. Vontade e querer são sinônimos, né? Então, o querer comprar um chocolate vem. E aí, eu tenho o desejo emocional, o querer emocional de comprar o chocolate. Mas aí eu penso, cara, eu já comi um chocolate ontem, comi anteontem. Não, peraí, eu também preciso economizar, não vou comprar chocolate, porque o chocolate, sei lá, 10 reais e eu tô querendo economizar esses 10 reais. Tô meio gordinho também. Tô meio gordinho, eu não posso, tem um regime e tal. Exatamente. Aí começa, percebe que esse é outro nível do querer, ele começa a raciocinar. Se esse querer for treinado, esse querer, ele vai dialogar com o querer emocional e os dois vão chegar a um acordo. Não, peraí, o chocolate na semana que vem a gente compra, hoje não. Então, muitas pessoas continuam em torno do querer emocional. Na verdade, isso é muito comum. E a gente não pode também generalizar que muitos adultos fazem isso ou poucos adultos fazem isso. Na verdade, alguns adultos fazem isso em alguns segmentos da vida e não fazem em outros. Em outros eles são extremamente racionais, mas em alguns ainda são emocionais no que diz respeito ao querer. E todos nós somos assim, né? Aí o que vai acontecendo? À medida que nós vamos amadurecendo, a gente vai sendo mais perceptivo em relação ao querer em todas as áreas das nossas vidas. E aí a gente vai administrando para impedir que o querer emocional crie circunstâncias desagradáveis para nós. Tem um querer emocional e tem um querer racional. Quando a gente aprende isso, fica mais fácil, porque a gente se dá conta e a gente percebe, poxa, peraí, não é assim, o meu querer emocional quer, mas o meu querer racional não, né? Ou os dois podem querer, mas peraí, existe momento para cada coisa, existem situações para cada coisa, existe a dosagem, por exemplo, comer, né? Comer é muito bom,
Tá, comer é muito bom, muito gostoso. E aí, eu vou sempre comer aquilo que quero, tudo que quero, no momento que quero, sempre quando eu quero, na quantidade que quero? Esse é o querer emocional. O querer emocional quer isso. Ele deseja isso. Quer comer o que achar pela frente. Ele quer comer o que acha, exatamente, o que vê pela frente. Então, às vezes, quando você vê uma pessoa que, na verdade, tem distúrbios nesse sentido, e é um distúrbio emocional, comer demais é um distúrbio emocional, né, que pode ser tratado também, né, o querer que não se divide, é o querer sempre emocional. É sempre o querer racional nunca vence a batalha. Né? Então é preciso que a pessoa possa vir a compreender que existem esses dois níveis de querer e aí ela passa a entender e possa começar a se trabalhar nisso e aonde o querer racional vai crescendo, crescendo, crescendo e o querer emocional continua ali existindo da mesma forma, mas à medida que o querer racional vai crescendo, ele vai tendo mais poder sobre o querer emocional. E aí, vai mudando a vida da pessoa, vai mudando. E o querer emocional, ele deve continuar existindo sim, a gente não deve trabalhar para que ele se apague, porque ele é muito bom, ele é necessário, ele dá energia, é ele que impulsiona, né? É ele que faz a pessoa fazer as coisas, isso é bom, né? A questão é o equilíbrio, porque a pessoa tem que comer, é bom comer, e pode comer, e deve comer, só que tem as horas, tem a quantidade. Que o querer racional, ele pode ser educado? Pode. Como eu faço isso? Primeiro tomando conhecimento de que é assim. Quando você toma conhecimento que é assim, você pode continuar buscando entender isso ou você pode esquecer. Se esqueceu, volta ao nível anterior, né? Agora, se começa a buscar entender isso e põe atenção nisso, pega um caderninho, começa a escrever um pouquinho sobre essa percepção. E esse exercício de ir escrevendo a respeito, um caderninho, no celular, na anotação, qualquer coisa, vai exercitando o querer racional. E aí ele vai crescendo, tá? Só que nós falamos sobre duas camadas do querer, tem mais camadas. Por exemplo, o querer em relação ao futuro. Nós podemos querer, no que diz respeito ao nosso futuro, moldá-lo, querer moldá-lo, ou deixar as coisas acontecerem como elas forem vindo. Né? Então, se eu me ligo em relação ao futuro e eu acredito que eu posso moldá-lo, eu começo a estudar o meu derredor para ver as minhas qualidades, as minhas qualificações, os recursos que eu tenho para poder colocar esses recursos em funcionamento para poder moldar o meu futuro, né? E ali existe um querer também, ou não. Veja só, eu posso ignorar e o querer ele não existe, assim como o querer intelectual pode não existir, o querer racional pode não existir, ali existe um querer. Esse querer vai envolver disciplina, que é colocar as nossas forças no sentido de buscar um planejamento para conquistar aquilo que nós desejamos. Né? Por exemplo, você tem lá dois jovens adolescentes, um que põe o seu querer em funcionamento e ele decide, eu quero ser médico. Eu quero, tá vendo o querer? Eu quero ser médico, né? Então ele criou o querer dele em relação ao futuro, ele acaba de criar. Aí uma outra criança, um outro adolescente que não pensa nada sobre isso, ele simplesmente vai levando e aí chega aí no ginásio, antes era ginásio, agora é o segundo, como é que chama? O ensino fundamental, tem um médio, ensino médio, exatamente. Aí ele chega no ensino médio, ele não tem um querer em relação ao futuro, ele para lá na frente e aí não vai acontecer esse querer, enquanto que o outro desenvolveu o querer em relação ao futuro, né? E aí esse que desenvolveu o querer em relação ao futuro, ele vai começar a realizar ações para fazer aquilo acontecer. Assim como o querer emocional faz ações para fazer aquilo acontecer. A criança está lá chorando, se jogando no chão, é uma ação que ela está realizando para aquele querer. Para suprir o querer emocional. Para suprir o querer emocional, exatamente. E aí o indivíduo que criou um querer em relação ao futuro, ele também vai realizar as ações adequadas para que aquele querer se torne real. Se manifeste, exatamente. Ele quer fazer medicina, ele está com dificuldade, os pais não podem pagar, mas ele vai começar a se mexer para buscar essa solução de alguma maneira e, em geral, as coisas acabam acontecendo. Os quereres, eles sempre acabam se realizando.